Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. O que é o feminismo e o que essa ideologia esconde por trás de uma suposta luta pelos direitos das mulheres? Para isso, com muita honra, eu recebo aqui no programa a deputada estadual e escritora Ana Caroline Campagnolo, que é autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão. Deputada, é uma honra para nós tê-la aqui conosco. A honra é toda minha, é uma satisfação estar aqui com você, não é novidade para ninguém. O grande apreço que eu tenho pela Polícia Militar é uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom, obrigado também. Então, deputada, o antifeminismo é uma das suas grandes bandeiras. E o feminismo diz que a luta pelas mulheres é igualdade salarial, direitos civis e combate à violência contra a mulher. No seu livro, você diz que quando lhe falaram que o feminismo era isso, você logo pensou, também sou feminista, né, em lutar pelos direitos das mulheres. No entanto, mais tarde, descobriu que não seria aceita nesse movimento porque era necessária a renúncia moral e a adesão à revolução sexual. Então, fale um pouco para nós e para as pessoas que estão nos assistindo neste momento o que é o feminismo e como começou os seus primeiros contatos com essa ideologia. Sua pergunta é excelente, porque exatamente por eu ser mulher e antifeminista foi que eu consegui alcançar um nicho, um eleitorado que não estava representado antes da minha chegada ao parlamento, na Assembleia Legislativa. Como mulher conservadora, eu acredito que represento as ideias dos conservadores e esta bandeira, até o conteúdo desse livro, foi o conteúdo que me trouxe para dentro do establishment político, né? Foi o que me deu acesso à Assembleia Legislativa. Eu tenho duas bandeiras principais, uma delas é o combate ao movimento feminista e a outra é a luta contra a doutrinação marxista nas escolas. São as duas principais bandeiras que eu tenho defendido e que fizeram de mim uma das mulheres mais conhecidas no combate ao movimento feminista em Santa Catarina e quem sabe até no Brasil. Esse livro que eu publiquei recentemente foi lançado na Assembleia Legislativa no dia 8 de março, é o primeiro livro antifeminista escrito por uma brasileira. E exatamente ele é fundamental porque ele desmistifica essa ideia de que o movimento feminista luta pelas mulheres ou pela igualdade ou reconhecimento de direitos iguais. A gente pode analisar isso pela trajetória do movimento. Ele surgiu desde o começo relacionado a uma revolução sexual, ou seja, uma revolução nos costumes, na moral, e não relacionado aos direitos. Então a gente vê o princípio da revolução sexual lá no século XVIII com Marquês de Sade, que era um pornógrafo. Né? A gente vê também na Revolução Francesa, que foi uma das revoluções mais sangrentas, um pouco de iluminismo, e nesse contexto surge o que para mim é a primeira feminista, a Mary Wollstonecraft. A Mary, a princípio, como qualquer mulher, tinha muitas ressalvas morais, né? Defendia de alguma forma a união entre o homem e a mulher, o cuidado com os filhos, o casamento, e ela foi perdendo seus valores morais conforme ela foi se tornando feminista. E a gente identifica esse processo. Podemos ver o movimento feminista hoje, né? Como são as suas principais expoentes. Judith Butler, por exemplo, uma das mais importantes filósofas do movimento feminista, ela já nem se parece mais com uma mulher. Ela mudou até a sua aparência física. Outras mulheres, como Berenice Bento, que é uma feminista brasileira, já expôs num seminário de teoria queer que o movimento feminista não representa as mulheres, mas que isso é apenas uma propaganda. Vamos falar que representa as mulheres. Quais seriam as bandeiras do movimento que o movimento usa para atrair as mulheres? Eles dizem lutar por igualdade, mas não é isso que acontece. Mas costumam falar sobre igualdade salarial, sim, que não acontece na prática. Como, por exemplo, o senhor deve ter acompanhado os debates ali sobre o salário da Marta e do Neymar. Claro. Olha para que caminho caminha, né? Pelo amor de Deus, a Marta, embora seja uma jogadora de futebol como o Neymar, não tem como ganhar o mesmo que ele, porque não atrai tanto patrocínio, não atrai tantos espectadores, e até porque nem mesmo os títulos que a nossa seleção masculina tem. Aliás, se nós fôssemos falar, o Neymar ganha muito mais do que outros homens que jogam em categorias de base ou que outros homens dos mesmos times, do mesmo escalão, né? Então, você vê que esse debate ele não é frutífero, é um debate até persecutório. Bom, então, qual é a verdadeira identidade do movimento feminista?
Eu acredito que o movimento feminista é a mesma coisa que a revolução sexual. Então ele basicamente pretende desconstruir, por isso o título do meu livro, Perversão e Subversão. Essas palavras fazem parte do vocabulário das feministas. O meu livro é um livro baseado no que escreveram as próprias autoras feministas e no que elas acreditam. Então, o princípio, a natureza do movimento é perverter a mulher para que ela passe a adotar práticas sexuais que não eram aceitas até muito recentemente. E também subverter a sua identidade, para que a mulher abandone aquilo que é necessariamente feminino, né? Como a tendência que as mulheres têm pela comunicação social, a tendência que as mulheres têm a estar com as crianças, a cuidar dos idosos, são tendências que historicamente se construíram. As mulheres sempre preferiram o espaço privado ao espaço público. Então, são uma série de favoritismos e de preferências que nós vemos, inclusive, comprovados pela neurociência e pela psicologia. E o movimento feminista pretende o quê? Acabar com as características essencialmente femininas, desde as roupas até a forma de se tratar, a forma de fazer uma performance de sexo, de identidade, e também acabar com a identidade masculina. Então, o objetivo real do movimento é perverter. Uma das bandeiras principais do movimento feminista é a questão do voto. Então, elas dizem que o movimento feminista que conquistou o direito ao voto. Se nós observarmos na história, nós temos inúmeras feministas que elas eram ou libertárias ou anarquistas e que eram inclusive contra o direito ao voto. Então veja, o voto não une as feministas, o combate à violência não une as feministas, a busca por direitos civis iguais não une as feministas. Mas elas usam tudo isso para dizer que foram conquistas delas. Isso, né? Isso como uma false flag que a gente chama, para atrair o movimento. Como, por exemplo, fazia o movimento comunista da Rússia. O Lenin usava um jargão, né, que era terra, paz e pão, que quando ele chegasse ao poder, ele daria terra, comida e paz para todos os russos. Essa é uma bandeira. Assim que o Lenin chegou ao poder, o que ele fez foi controlar absolutamente tudo e estabelecer uma ditadura. Então, todo movimento ideológico ele precisa de ideias para vender, propaganda. E o movimento feminista usa essas bandeiras como propaganda. Na minha opinião, e é o que eu tento demonstrar no meu livro, essas conquistas não são do movimento feminista, são conquistas das mulheres via concessão masculina. Os homens, conforme foram se civilizando, conforme o homem ocidental, é importante fazer essa distinção. Imagina um homem lá do Oriente, né? Um pensamento totalmente diferente. Mas se nós falarmos do Ocidente, conforme o homem foi evoluindo, abandonando a barbárie, se tornando mais civilizado, abraçando a religião cristã, tanto mais ele começou a valorizar a mulher. Ok, deputada, vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, fique com a gente. Olá, o programa Pensando em Segurança está de volta, o segundo bloco. Estamos conversando sobre o feminismo e o que essa ideologia esconde por trás de uma suposta luta pelos direitos das mulheres. Estou conversando, então, com a deputada estadual e escritora Ana Caroline Campagnolo, que é autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão. Deputada, na prática, o feminismo ele é uma violência contra a mulher? Qual é a sua opinião? Eu acredito que é uma violência psicológica contra a identidade da mulher, identidade feminina. Até porque o movimento ele não acredita que existe uma identidade feminina. Isso é histórico, né? A gente vê que começa com psicólogos, psiquiatras como o Dr. John Money, que acreditava que o comportamento de cada sexo era apenas uma questão de criação. A gente vê outras mulheres falando sobre isso, como, por exemplo, Beth Friedan, uma das feministas mais importantes de segunda onda, na década de 60, escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Ou seja, para ela, Beth Friedan, a feminilidade é uma invenção. Eu já citei recentemente aqui no primeiro bloco a Berenice Bento. Berenice Bento também, nesse seminário queer, ela falou que a mulher não existe, a identidade feminina não existe, que é uma invenção. Judith Butler acredita na mesma coisa. Então, toda essa ideologia se baseia no pressuposto de que a mulher, com as suas preferências, né? Até foi polêmica recentemente quando a ministra Damares falou que meninas vestem rosa e meninos vestem azul.
ela logicamente não estava falando de cores, mas de diferenças de personalidade, diferenças biológicas e psicológicas. E essas diferenças, elas existem sim, e o movimento feminista violentamente tenta negá-las. Inclusive, a gente viu um caso muito violento recentemente, relacionado ao movimento feminista e à ideologia de gênero, que foi o caso do menino Juan, de 9 anos. Verdade. Lamentável, né? Lamentável. Bom, no seu livro consta que muitas mulheres se tornam feministas porque encontram nessa ideologia um referencial teórico para suas faltas morais. E você chama isso, né, de dissonância cognitiva. Pode falar um pouco a respeito disso? Sim. A nossa civilização toda ela é pautada em princípios cristãos. Nós estamos aqui no Ocidente no ano 2019 depois de Cristo. Nós comemoramos o Natal, a Páscoa, temos feriados em dias santos. Nosso país se chamava Terra de Veracruz, nós moramos em Santa Catarina. Então, nossa vida ela é baseada e fundamentada na religião cristã. E a religião cristã tem um princípio moral que às vezes até parece um pouco rígido, mas que tem um papel social fundamental. É o cimento da tradição, o cimento da civilização, da nossa civilização. Mas ser cristão é muito difícil, né? Ser uma pessoa correta é difícil, a gente acaba cometendo erros durante a vida. E eu acredito que o movimento feminista pega os erros das mulheres, as suas fraquezas e os politiza para atrair as mulheres. Eu dou um exemplo muito bom no meu livro sobre o aborto. Muitas meninas na adolescência, por circunstâncias diversas, aborto para mim é inadmissível em qualquer circunstância, é um crime e é pecado, mas mesmo assim muitas meninas acabam entrando em situações complexas e acabam praticando um aborto. O movimento feminista faz o quê com essas meninas? Convence-as de que já que elas praticaram um aborto, elas precisam defender essa pauta. O mesmo acontece com a promiscuidade. Vivemos tempos em que as pessoas praticamente vivem uma vida promíscua, de fornicação, de adultério. E o movimento feminista tenta usar isso para atrair as mulheres, dizendo que não há outro caminho, que já que você errou, que já você tem dificuldades em seguir um padrão moral, você tem que modificar o padrão moral. E é isso que a Revolução Sexual prega. Começou lá com o Marquês de Sade, passou por Alfred Kinsey, por exemplo, que um dos maiores fundamentadores do pensamento da promiscuidade feminista é o Alfred Kinsey, um sexólogo americano. E ele fazia pesquisas com adúlteros, com pornografia e com pedofilia. Então, toda essa base do movimento feminista para libertar a mulher sexualmente, na verdade, é para controlá-la. Geralmente, eu gosto muito de falar isso. Quando alguém vier com você para você com uma conversa sobre te libertar, provavelmente é porque a pessoa quer te controlar. É o contrário. Exato. Bom, vamos falar de um crime agora, pedofilia. O feminismo tem relação com a pedofilia? Ideologicamente falando? Essa pergunta é complexa. Toda a revolução sexual, ela se baseia... Se eu disser a você que as feministas defendem a pedofilia, eu não vou estar falando a verdade, porque não são todas as feministas e porque a maior parte da militância do movimento feminista sequer compreende o que defende. A maior parte das meninas que defendem o movimento feminista não dedicou sua vida, seja 1, 2 horas por dia, a estudar o próprio movimento, porque é um movimento que se espalhou pelo senso comum. Mas nas raízes do movimento, você tem sim indícios de pedofilia. Acabei de citar para o senhor aí o Alfred Kinsey, né, o maior pesquisador sexólogo, pai da Revolução Sexual, esse é o grande apelido dele. E a Revolução Sexual está intimamente ligada ao movimento feminista. Outro pesquisador que fazia experiências com crianças também está ligado ao movimento, é o Dr. John Money. A própria Simone de Beauvoir, e olha como isso é importante, Simone de Beauvoir é a maior feminista do mundo, é a mais famosa. Ela viveu também na década de 60, escreveu o seu livro O Segundo Sexo, é a feminista mais celebrada da segunda onda. A Simone de Beauvoir aliciava menores quando ela era professora universitária, aproveitando-se da condição de suas alunas vulneráveis, fugidas do nazismo, fugidas da Revolução Russa. A Simone de Beauvoir aliciava essas meninas de 16, 17 anos para fazerem sexo com ela e com o seu companheiro Sartre. As pesquisas sobre sexualidade que o movimento feminista alega ter feito usam instrumentos pedófilos. O próprio Alfred Kinsey, por exemplo, tinha um cliente, um paciente, um amigo que ele usava nas suas pesquisas para falar sobre sexo, para libertar as pessoas, que tinha praticado mais de 800 estupros a crianças, ou seja, um pedófilo com mais de 800 vítimas, que o Alfred Kinsey chamava de Sr. X, mais tarde conhecido como Sr. Green. Então, a pesquisa que diz que nós temos que viver a sexualidade desregradamente, seja adultério, poliamor,
Direitos sexuais das crianças, né? Isso, muito bem, excelente. Usa-se muito esse termo, direito sexual da criança. Inclusive, se você procurar pela internet, você que está nos assistindo, procure na internet vídeos de professores falando sobre o direito das crianças de se masturbarem, desde os 3, 4, 5 anos. Existem, inclusive, estudiosos que dizem que os próprios pais devem masturbar os seus filhos, as crianças. Isso é exploração, isso é aviltante, é horrível. Não é só porque é pecado, também porque é crime, isso mesmo. Ok, deputada, vamos para o intervalo novamente? Obrigada. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, feminismo. E o que essa ideologia esconde por trás de uma suposta luta pelos direitos das mulheres. Estou conversando, então, com a deputada estadual e escritora Ana Caroline Campagnolo, que é autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão. Deputada, o feminismo, isso você deixa bem claro aqui no seu livro, né? Ele ataca o sexo masculino. E diz que o grande vilão do encarceramento das mulheres no recinto doméstico, como mãe, como esposa, enfim, tem levantado um assunto com muita coragem, que é a violência doméstica praticada contra os homens. Isso acontece para a surpresa de muita gente, não é verdade? Mas um dado interessante apontado no livro: no Brasil morrem mais homens vítimas de violência doméstica do que as mulheres. Exatamente. Você pode falar um pouco sobre isso? Se nós interpretarmos que a violência doméstica é aquela agressão, violência que acontece dentro do recinto doméstico ou envolvendo familiares, exatamente como o senhor disse, nas últimas décadas, os homens têm morrido em números absolutos muito mais do que as mulheres. Esse dado não costuma aparecer porque, segundo o DataSUS e as nossas informações do sistema de violência e mortalidade, os homens morrem 10% das causas de morte masculinas estão relacionadas à violência. Então, até que é uma taxa consideravelmente pequena. De cada 10 homens, 1 morre em contexto doméstico. Já as mulheres têm uma taxa um pouco maior. De cada 10 mulheres que morrem, 4 morrem num contexto doméstico. Mas em números absolutos, a gente tem todos os anos aí 4 mil, 5 mil mulheres morrendo nessa situação e 8 mil, 9 mil homens, né? Então são mais homens do que mulheres. Esse assunto é pouco falado por vários motivos. Primeiro porque ele se torna deboche. Quantos aqui que estão nos assistindo, por exemplo, conhecem algum homem que reclamou de ter apanhado da esposa ou de sofrer algum tipo de violência? Seja tabefe, bofetões, ficar trancado em casa, proibido de sair ou proibido de entrar. Uma série de violências até psicológicas que acontecem entre o casal. Quando se trata dos homens, elas são ignoradas ou viram deboche. Nós temos uma pesquisadora brasileira que escreveu um livro sobre homens, mulheres e violência chamada Simone Alvim. O livro dela é excelente, mas ela também conta no livro a dificuldade de falar desse assunto, mesmo com delegados, com agentes de segurança pública, com juízes. O tema é deboche sempre. Nos Estados Unidos nós já temos índices alarmantes. 40% de todas as vítimas de violência doméstica nos Estados Unidos são homens. E nós vimos recentemente um caso chocante, que é o caso do menino Juan, que demonstra como a ideologia de gênero e a ideologia feminista, se levadas ao extremo, podem acabar sim com a vida de alguém. O menino Juan tinha apenas 9 anos. Quando ele tinha 8 aninhos, a mãe e a companheira, o par de lésbicas que o criava, mutilou o pênis do menino para transformá-lo numa menina. Não satisfeitas, 1 ano depois mataram, esquartejaram, arrancaram os olhos da criança, picaram a criança. Tudo isso pelo ódio ao masculino. E não sou eu que estou dizendo isso, as próprias criminosas confessam, né? A gente vê que o movimento é aquilo que ele diz no seu extremo, né? Por exemplo, o que é o cristianismo no extremo? O cristianismo no extremo é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, é dar a vida pelo outro. O que é o feminismo ao extremo? Episódios como esse que a gente viu aqui, de violência contra os homens e de desprezo pelo masculino. Há ainda um outro fato muito impressionante. Nos Estados Unidos há uma empresa chamada Davi Golias que produz camisetas. Eles criaram uma série de estampas contra os meninos, eram estampas assim: meninos são mentirosos, jogue pedras neles. E uma das estampas mais vendidas dessa grife Davi Golias era: meninos são estúpidos.
Ou fábrica de estupidez, é onde nascem os meninos. Então você vê, nos Estados Unidos, na América, haviam camisetas dizendo que a masculinidade é desprezível. E a gente vê isso também nos discursos. Algumas feministas são um pouco mais moderadas, mas ainda assim você vê as mulheres falando que os homens são violentos por natureza, que eles são os agentes estupradores em potencial, que a masculinidade é ruim, que tudo que é masculino é ruim, a agressividade é ruim, competitividade é ruim, todas características que a gente sabe que são mais masculinas do que femininas. E outra coisa bem interessante é a proteção que existe toda, né, em volta da mulher, e é necessário que haja também, em virtude da violência doméstica contra a mulher. Acho que uma coisa não exclui a outra. Com certeza. Né? Mas também é notório que muitas mulheres se aproveitam dessa proteção para fazerem falsas acusações de violência doméstica, falsas denúncias de estupro, falsas denúncias de agressões como um todo. O que você poderia falar para nós sobre isso? Eu acredito que o senhor, como policial, tem essa preocupação com a violência sem gênero, sem idade, sem cor. É isso que a gente tem que pensar. A violência ela tem que ser combatida independente de quem seja a sua vítima, não tentando seccionar, como o próprio crime de feminicídio acaba fazendo. A violência ela tem que ser combatida, nenhuma mulher deve ser agredida e jamais deve tolerar isso. No entanto, esta insistência do movimento feminista em criar uma cultura do estupro, coisa que não existe, é um desserviço às mulheres. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, de cada 10 denúncias de agressão feitas por mulheres, 4 são falsas. Ou seja, 40% das comunicações de crime são falsas. Além disso, das outras denúncias, das outras 6, metade desses casos de violência, a mulher confessa ter sido a principiante, a que primeiro agrediu. A mulher agrediu o homem primeiro. E, de toda forma, em 70% desses casos de violência, o agressor ele já é reincidente em outros crimes, seja tráfico, roubo, crime hediondo. Então, o problema da violência não é um problema de gênero. No Brasil, não se mata as pessoas porque são mulheres, porque são negros, porque são homossexuais, porque são homens, porque são brancos. No Brasil, se mata porque a violência é absurda, né? No nosso país, mais de 90% dos homicídios saem sem resolutividade. A polícia não consegue descobrir, né? Não consegue punir. Então, qual o problema da violência? É a falta de punição. Aqui no meu livro eu falo muito sobre isso e tento demonstrar como que o movimento feminista não ajuda as mulheres que sofrem violência. Porque quando ele incentiva a denunciação caluniosa, como o caso do Neymar, né? Todo mundo, essa moça que acusa o Neymar sem provas, né, de um estupro que tem tudo para ser falso, ela tá prejudicando as mulheres. Porque aquela mulher que realmente sofreu uma violência, ela vai acabar passando, mas será que tu não tá mentindo? Prejudica os casos reais, que realmente merecem atenção. Exato. Aqui no meu livro, em algumas páginas, eu falo sobre isso. Por exemplo, eu trago 3 casos brasileiros de denúncia caluniosa falsa. Tem um caso fundamental que aconteceu aqui na PUC do Rio Grande do Sul em 2016, onde uma estudante acusou que havia sido estuprada e fez até um retrato falado do estuprador. Então, durante a investigação, 3 homens foram agredidos aos redores da universidade, um inclusive foi esfaqueado, porque ele foi identificado como se fosse o criminoso. Depois de toda essa situação de 3 homens foram agredidos injustamente, 3 inocentes, a moça finalmente confessou que a denúncia era caluniosa. Ou seja, quanto tempo ela ia continuar permitindo que aquele retrato falado falso se espalhasse e que os homens fossem punidos injustamente? Nós temos inúmeros casos assim. Deputada, infelizmente o nosso tempo acabou. Precisaríamos de mais tempo para secar, né, todo esse assunto interessante, atual e importante para homens e mulheres. Então fica aqui a minha gratidão, né, à senhora, por ter se disponibilizado, né, pela gentileza de ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é muito bom ter um espaço como esse, principalmente para poder mostrar para as pessoas o que me levou a ser deputada estadual, quais foram as ideias que conseguiram cativar e conquistar o meu eleitor para que eu fosse uma representante do povo hoje. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. E hoje eu conversei com a deputada estadual Ana Caroline Campanholo, que falou sobre os perigos do feminismo e o que essa ideologia esconde por trás de uma suposta luta pelos direitos das mulheres. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.